Olá, bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje iremos iniciar o estudo do último capítulo referente à doutrina comentada por Kardec, porque o próximo capítulo trata da coletânea de orações, o que não será objeto de estudo a não ser que identifiquemos algum trecho que mereça o comentário ao invés da leitura dessas orações. Capítulo, portanto, 27, Pedi e obtereis, onde Kardec irá comentar as passagens evangélicas sobre a oração, sobre a prece, iniciando pela análise de um trecho do Sermão da Montanha, onde o Cristo fala das propriedades da prece, as características de uma oração que agrada a Deus. Então vejamos o que Kardec tem a dizer, bem como espíritos superiores por meio do comentário, das instruções ao final desse capítulo. O capítulo 27, portanto, é composto pela análise que se faz das características da oração, de como a prece se transporta, se transmite pelo pensamento e como nós podemos beneficiar as pessoas por meio da oração. Vejamos então o primeiro item deste capítulo, intitulado Qualidades da Prece. Vejam aí que a passagem do Evangelho a ser comentada será aquela do Sermão da Montanha, em que o Cristo nos descreve, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Evangelho de Mateus, capítulo 6, itens 5 a 8, versículos. E ainda, quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Vamos então ver o que Kardec tem a dizer, já podendo adiantar a questão da oração sincera, que não é aquela recheada de palavras, nem na frente das pessoas, para que sejamos elogiados, recebendo, portanto, a recompensa aqui na terra. E também que o item 2 se assemelha ao não julgueis, porque Jesus nos pede a perdoar as pessoas antes de buscar a oração, para que também sejamos perdoados. Kardec então vai ensinar. Também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos como sendo justos e desprezavam os outros. Na verdade, ainda é um trecho evangélico de Lucas, que também traz uma parábola para depois ser comentada. 2 homens subiram ao templo para orar.
Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Notem nesse trecho como o indivíduo, à época do Cristo, era infantil. Imagine orar se comparando aos outros, diminuindo os outros e se vangloriando perante Deus. Hoje nós sabemos que o egoísmo, o orgulho, o julgamento do outro jamais agradaria ao Pai, especialmente numa oração. Mas vejamos os comentários de Kardec. Ele diz: Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Vejam que Kardec traz elementos que para nós são básicos, porque demonstram uma oração sincera, uma oração simples, que não busca vangloriar, o indivíduo que se recolhe e se dirige a Deus, e sim buscar a simplicidade, a humildade, esse momento de luta que todos temos diariamente contra as nossas próprias más inclinações. Então Jesus, naquela época onde os indivíduos ainda eram tão infantis e que hoje ainda se assemelham muito aos indivíduos daquela era, muitos buscam ainda o reconhecimento do Pai, buscam se colocar acima dos outros, esquecendo-se dos ensinamentos básicos do Cristo sobre humildade. Também Kardec destaca a desnecessidade de muitas palavras. Não é necessário falar bonito, ter um amplo vocabulário. O que importa para o Pai é a sinceridade no coração, a sinceridade nas palavras e, especialmente, se colocar numa posição humilde. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Notem que na nossa inferioridade é muito comum ainda cultivarmos mágoas no coração, muitas vezes cólera, raiva do outro, e o conselho do Cristo é que, antes de orar, apaziguemos nosso coração, porque senão a prece não terá valor e sequer chegará ao Pai. É necessário purificar o coração, não é tornar-se santo, porque isso é impossível hoje e é uma tarefa de cada dia, uma tarefa pequena a cada dia para atingirmos no futuro uma santidade. O que se pede hoje é a purificação do sentimento no momento de orar. Então, não orar com raiva de alguém, não orar cultivando mágoa, inimizade. Procurar orar principalmente por aqueles que nos têm por adversários e que nós trazemos algum tipo de contrariedade. O ideal é buscar a reconciliação com essa pessoa
antes de buscar a oração junto ao Pai. Não podemos orar, portanto, carregando sentimentos contrários à caridade. E dentro da caridade está o perdão das ofensas, a reconciliação, o esquecimento do mal sofrido. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Percebam, pelo comentário evangélico, pela disposição do Evangelho de Lucas, que o fariseu se colocava numa posição acima e que o publicano, pelo contrário, se humilhava perante o Pai. Se humilhar no sentido de se reconhecer pequeno é algo fundamental para uma prece com qualidade. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Percebam que a todo momento nós devemos buscar as nossas imperfeições para melhorá-las, para reduzi-las, eliminá-las. E isso pode ser feito durante a prece. Se você se comparar ao outro, compare elevando o outro e reconhecendo fraquezas em si mesmo. Vejamos o que diz Kardec sobre a eficácia da prece. A passagem evangélica é a seguinte: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Aí está, mais precisamente, o pedi e obtereis, que é o título desse capítulo. Não importa o que peçais na prece, será concedido. É lógico que não devemos interpretar ao pé da letra, senão todos teriam seus desejos satisfeitos por meio da oração. E não é assim que funciona. Todos sabem disso. O pedido sincero, portanto, é atendido. O pedido que não faz mal ao outro. O pedido que não prejudica ninguém, pelo contrário, só eleva. Esse, se for feito sinceramente, será atendido. Disso nós não temos dúvida. Se o pedido é sincero e visa o progresso, e visa a caridade, ele será atendido. Esse trecho está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Kardec então comenta: há quem conteste a eficácia da prece. Ele já inicia o parágrafo dizendo: tem pessoas que dizem que prece não funciona, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. Olha que raciocínio que parece lógico, mas que não coaduna com a bondade do Pai, nem com as palavras do Cristo. Pensar que a prece não tem fundamento, porque Deus já conhece as nossas necessidades, não leva em consideração o necessário exercício que cada um precisa cultivar todos os dias de ser humilde perante Deus, de pedir, porque o orgulhoso, ele não consegue pedir. Ele tem uma grande dificuldade em pedir, porque ele quer ser obedecido, ele quer se colocar numa posição acima dos demais, que não precisa do favor de ninguém. Então, o orgulho chega a tal ponto que o indivíduo sequer pede a ajuda de Deus, porque não quer ser visto como inferior até mesmo do Criador. Então não é inútil a oração, pelo contrário, estudos apontam inclusive que a oração tem um efeito curativo, tem um efeito de reequilibrar os indivíduos, de trazer saúde e de solucionar problemas. Só por aí nós podemos colher a eficácia da prece. Mas também que mesmo Deus, sabendo das nossas necessidades, Ele deseja que os seus filhos o busquem por meio da oração. É um exercício, é uma ferramenta
de contato com a divindade. E nós precisamos desse contato para tomar decisões, para nos reequilibrarmos diante de uma luta, diante de uma situação de desafio. A oração é essencial para a vida na Terra, sob pena de tomarmos decisões infelizes e estarmos sujeitos a situações que poderiam ser evitadas. Essas pessoas que dizem ser inútil orar acrescentam ainda que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Notem que o raciocínio deles é até algo crível, algo que nós podemos considerar. Faz sentido dizer que a lei divina rege o universo e nós somos pequenos demais para mudar essas leis. Isso é verdade. Mas o objetivo da oração não é alterar as leis divinas, não é mudar o destino do indivíduo conforme a sua programação reencarnatória. O objetivo da prece é auxiliar os indivíduos no enfrentamento das problemáticas da vida, dos desafios, dos obstáculos. É trazer consolo, é trazer um reavivamento na fé, a renovação das ideias, das energias. Esse é o objetivo da prece. Ainda que as leis sejam imutáveis, inderrogáveis. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Então Kardec reconhece, sim, lógico, que as leis não serão alteradas pelo pedido, pela súplica individual. Mas, daí a crer, se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Então Kardec combate a ideia de que nós estamos sujeitos a uma fatalidade que não se altera por nosso livre-arbítrio. Nós já estudamos isso aqui. A fatalidade ela é muito mais afeita ao reino animal, ao instinto, que é guiado pela vontade divina a partir do momento que ele criou o princípio único que rege a evolução. De fato, o instinto, ele é vinculado ao fatalismo, já que os animais agem sem livre-arbítrio, sem raciocínio de individualidade, como nós, homens, espíritos. Mas a fatalidade não está inserida no nosso contexto de seres racionais. Deus, ao nos fornecer o livre-arbítrio, ele permite que a nossa felicidade seja proporcional às nossas escolhas, ou a nossa infelicidade também pelas más escolhas. Portanto, pela oração, não alteraremos as leis divinas, porém podemos sim alterar a trajetória das nossas existências ao exercer o livre-arbítrio, cultivando o bem, orando pelas pessoas, pedindo perdão. Quantos problemas são solucionados por meio da oração? Muitos que nós sequer percebemos. A todo momento Deus permite a solução de inúmeras problemáticas porque pedimos em prece. Seja para nós, seja para aqueles a quem amamos. Quantas mães solucionam problemáticas dos seus filhos porque se ajoelham e pedem com sinceridade e têm mérito para isso, rogando ao Pai que o seu filho tenha uma doença curada, que seu filho passe no vestibular, passe numa entrevista de emprego, seja chamado. Enfim, inúmeras situações em que a prece, feita por um coração sincero, é atendida. Muitas dessas situações não se concretizariam se a pessoa não orasse, se a mãe não orasse, se o próprio indivíduo não buscasse Deus.
muitas situações se concretizam porque nós pedimos e Deus dá. Portanto, não faz sentido esse argumento de que estamos entregues a uma fatalidade que não se altera. Isso não é verdade. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio, sem iniciativa. Seria uma vida infeliz. Eu costumo dizer que a maior dádiva que Deus nos deu foi o livre-arbítrio. Não sou eu que digo isso, né? Isso é fruto dos estudos que nós fazemos aqui. A maior dádiva, o principal fator entregue a nós pelo Criador foi essa liberdade de escolher. Se Deus nos criasse perfeitos, que mérito teríamos pelas nossas escolhas? Como desfrutar de uma felicidade real se nós não nos esforçamos para chegar nessa felicidade por meio das escolhas? Então, o livre-arbítrio é a maior prova de que Deus nos ama e de que essa característica provém dele. Todos nós carregamos esse pedaço de Deus, vamos dizer assim, né? Essa chama divina que habita em todos, essa centelha era a palavra que eu estava buscando. A centelha divina é compreendida por nós como livre-arbítrio, a maior dádiva que Deus poderia nos conceder. Porque por meio das nossas escolhas, nós não somos meros instrumentos passivos, esperando a vida passar. Essa postura é a postura de um espírito ocioso, preguiçoso, que não quer se responsabilizar por suas escolhas. Então diz que tudo o que acontece é porque Deus quer e ponto final, não adianta fazer nada para mudar. Isso é visão ociosa, preguiçosa e que não corresponde à realidade. Deus quer que sejamos ativos, nos movimentemos, façamos escolhas, busquemos o trabalho todos os dias, seja o trabalho junto à sociedade, seja o trabalho individual de vencer nossas más inclinações. Continuando o raciocínio de Kardec, se nós vivêssemos no fatalismo, como instrumentos passivos da lei divina, sem qualquer livre-arbítrio, só nos caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não precisaríamos buscar nos desviar do raio. Então ele dá a ideia de que se fosse assim, a gente não precisaria tomar nenhum tipo de cuidado, e isso é um absurdo. Devemos tomar cuidado sempre, especialmente nesse planeta. Prossegue Kardec. Deus não nos outorgou a razão e a inteligência para que deixássemos sem serventia. Olha só, se nós temos razão e inteligência, precisamos usar tanto a razão quanto a inteligência. Deus quer isso. Se Ele permite o desenvolvimento da inteligência, Ele quer que nós desenvolvamos essa faculdade. E para desenvolver a inteligência, nós temos que estudar, nós temos que escolher. Às vezes erramos na escolha, não tem problema. Levantemos e tentemos novamente. Faz parte da evolução a tentativa e erro. Vemos isso na natureza, inclusive. A vontade para não querer. Ou seja, ele continua dizendo o que Deus nos outorgou: razão e inteligência, vontade, atividade. Então, Deus não nos deu isso tudo para não querer, para ficar inativo, para não usar. Então, temos que usar a razão, a inteligência, temos que ter vontade, querer a vontade, nos movimentarmos.
Sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam, e aos demais, consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Falei agora há pouco. Nós temos livre-arbítrio para escolher. E aquele que prega que vivemos no fatalismo, ele assim o faz porque não quer responder pelas consequências dos seus atos. Quantos espíritos vemos assim nas obras de André Luiz e de tantos outros que não querem enfrentar o resultado das suas escolhas, geralmente das suas más escolhas? Estudamos um livro aqui no canal de um indivíduo que nasceu autista porque não queria enfrentar a consequência das suas atitudes na outra existência, em que ele escrevia cartas para minar relacionamentos, para separar casais. Ele escrevia cartas anônimas e mandava para a casa de determinada família, para cultivar a calúnia, a difamação. E ele havia conseguido separar vários casais, destruir várias famílias, por conta do veneno que colocava nas cartas. Quando ele desencarnou, sofreu, logicamente, e quando reencarnou, não queria enfrentar a consequência dos seus atos. Então ele se isolou em si mesmo, vivendo no seu próprio mundo como um autista. Nós sabemos que existem vários níveis de autismo, vários graus. E nessa obra, se eu não me engano, Loucura e Obsessão, esse indivíduo não queria enfrentar as consequências dos seus atos. Pois está aqui a explicação de Kardec acerca da eficácia da prece, demonstrando que Deus nos dá o livre-arbítrio para escolhermos à vontade, mas respondermos por essa escolha. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Isso é o básico de senso de responsabilidade. Nós somos totalmente livres para plantar. O que estamos plantando? Estamos plantando esforço, acordando cedo para trabalhar, para estudar. Isso é uma plantação. Perdoando as ofensas, amando nossos familiares, isso é plantar. Para colher o quê? Uma boa convivência, para colher o salário quando trabalhamos, para colher a aprovação numa prova, numa faculdade, num vestibular, num concurso público. Consequência do estudo. Então é muito básico esse senso de responsabilidade. Plantamos para colher. Deus nos dá a liberdade de plantar o que quisermos. Quantos hoje estão plantando revolta, violência, drogadição, enquanto nós estamos aqui plantando estudo, oração, prece? A gente escolheu. Por que privar os indivíduos de mérito por escolher o bem? Deus nos ama, Deus nos quer bem. Então Ele permite uma colheita feliz, decorrente de uma plantação equilibrada. Então, se estamos plantando aqui o estudo do Evangelho, nós vamos colher bênçãos de um lar equilibrado, conhecimento para aplicarmos em nossa vida. Porque muitos poderiam também estar estudando, mas estão plantando outras coisas. A consequência é muito lógica, né? Todos vão colher de acordo com a plantação. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Então, se o argumento é, não adianta orar porque nós não vamos derrogar as leis divinas,
Tudo vai acontecer porque tem que acontecer, não adianta o que eu faça. Se fosse assim, nós seríamos esses seres passivos, bastaria que ficássemos deitados o dia todo, porque Deus ia providenciar tudo para nós. E não é assim. Há sucessos que escapam à fatalidade. Olha o que Kardec está dizendo. Devidos à nossa iniciativa, coisas acontecem. Então, cabe a nós escolher, cabe a nós a iniciativa para que tenhamos sucesso nas nossas atividades. Esses sucessos escaparão à fatalidade. Geralmente são questões individuais, pessoais, né? Ainda que tenhamos um planejamento reencarnatório, temos liberdade para seguir ou não esse planejamento. O planejamento é sempre feito no ideal, o melhor para nós. Cada um com a sua programação, cada um com o ideal de reencarnação. Mas a escolha de manter esse ideal, ou fazer mais ou menos, ou não fazer nada do que foi programado, depende de cada um. Nós estudamos aqui na série de André Luiz o termo completistas. Quem são os completistas? São os que voltam para nosso lar tendo cumprido na totalidade o planejamento reencarnatório, que planejaram antes de renascer. Todos nós planejamos uma existência antes de renascer. Mas pouquíssimos voltam completistas, ou seja, pouquíssimos voltam tendo cumprido tudo o que planejaram. Isso é fruto da liberdade que Deus nos concedeu, o livre-arbítrio. E isso não quebra a harmonia das leis universais, porque o livre-arbítrio também é lei. Lei de liberdade é lei divina. Então, o fato de nós moldarmos o nosso futuro conforme as escolhas de hoje não ofende a lei divina. Do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Olha que comparação interessante. Alterar os ponteiros de um relógio, fazer um relógio parar, não para o tempo. Só para uma ferramenta que serve para contar o tempo. É o mesmo raciocínio. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos. Olha que interessante. Certos pedidos são aceitos por Deus. É possível, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Então vejam os fatores para que um pedido seja atendido. Se estiver conforme a vontade divina e não ofender o conjunto da imutabilidade das leis. Kardec ainda diz: desta máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. Fora ilógico deduzir que basta pedir para obter. E fora injusto acusar a providência, se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para nosso bem. Então nós falamos dessa parte no início, de que não faz sentido acreditar que tudo que pedirmos será atendido. Senão, seria aquela cena do filme Todo-Poderoso, em que o ator principal, o personagem principal, faz as vezes de Deus, né, se torna Deus por alguns dias, e como dá muito trabalho analisar as preces, ele resolve conceder tudo o que as pessoas pedem. O que acontece? Quem assistiu esse filme vai lembrar. O que acontece quando Deus, né, o personagem que realiza o encargo de Deus,
resolve conceder tudo para todos, o mundo vira um verdadeiro caos. Milhões de pessoas ganham na loteria, milhões de pessoas perdem o emprego e ganham o emprego à medida que rogam por conseguir ou rogam que alguém perca o emprego. Enfim, todos os pedidos inferiores feitos são atendidos e isso gera completo caos. Então, não é tudo que pedirmos que nos será concedido, porque Deus sabe o que realmente precisamos, o que é para o nosso bem. E eu já falei isso aqui, geralmente nós não sabemos pedir, porque pedimos coisas materiais, pedimos conquistas que não nos trazem nada de bom, pedimos a concretização de situações que nos levariam à perdição. Então, muitas vezes não sabemos o que é bom para nós, quem sabe é Deus. Por isso, muitos dos nossos pedidos não são atendidos. E aí a gente vai aprendendo a como orar, a como pedir e o que pedir. Quando pedimos por bênção em nossas vidas, envolvimento dos amigos espirituais, orientação, isso tudo é atendido, porque isso tudo é para o nosso bem real. Quando pedimos a cura de uma doença, se não estiver na programação do indivíduo, se aquela doença estiver proporcionando o avanço espiritual do indivíduo, ela não será curada. Por quê? É para o bem da pessoa. Muitos vão achar isso um absurdo, que Deus é uma criança maldosa, que deixa seus filhos sofrerem. Isso é uma visão egoísta, pequena, orgulhosa, porque pensa, primeiro, que Deus é incapaz de saber o que é bom para nós e que nós não merecemos sofrer, que nós não temos o que pagar. Então, muitas doenças, por exemplo, são verdadeiras bênçãos para o indivíduo. Se não fosse a doença, estaria entregue ao mal, que é pior, muito pior do que ter a doença. Por isso que Jesus, quando curou muitos na sua época, em que veio em carne e osso, muitos dos curados voltaram a errar. Ele dizia, vai e não peques mais, porque a origem daquela doença que tinha sido acabado de curar, que tinha sido curada, né? Ela nasceu no desvio do indivíduo, como toda doença. Então, Jesus conhecia a causa daquela enfermidade, que era a conduta desregrada do indivíduo. Quando ele curava, então, ele dizia, olha, não peques mais, porque senão a doença volta. Não é? Se nós pensarmos o seguinte, toda reencarnação é como se fosse uma cura, porque nós nascemos com um corpo sem doenças, né? Isso excluindo os casos em que a pessoa já nasce com a deficiência ou com uma doença, né? Mas supondo que nós nascemos sem doença alguma, é como se nós recebêssemos uma cura. E durante a vida, por conta das nossas escolhas, nós podemos ficar doentes. Então, quando Jesus curava alguém, é como se ele estivesse dando uma nova oportunidade para a pessoa não mais contaminar o seu corpo. Mas nós, imperfeitos que somos, geralmente erramos e continuamos a poluir a nossa mente, contaminar o nosso corpo por conta das nossas fraquezas e dos nossos erros. Então, Deus sabe o que é bom para cada um e nós não sabemos pedir. Não basta, portanto, pedir. É necessário saber pedir e reconhecer que Deus nos conhece. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho que seja contrário aos seus interesses. E essa comparação é muito importante, porque se um pai na terra que ama o seu filho não dá tudo o que ele pede,
porque sabe que isso prejudica a sua criação, sabe que ele vai se tornar uma pessoa mimada, sabe que ele vai se tornar uma pessoa sem compromisso com as responsabilidades da vida. Então ele não dá. Imagine Deus. Se o pai humano, que é imperfeito, que está muito distante da divindade, não dá tudo para o filho, imagine Deus. Deus é esse pai criterioso que recusará ao seu filho o que não lhe faz bem. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer. Acabei de falar da doença. Nós só vemos o presente. A gente quer ter saúde completa, a gente quer ter uma família perfeita, um emprego perfeito. E nós esquecemos que muitas das situações que passamos, especialmente as limitações, são para o nosso bem. Por isso que muitos não entendem isso e dizem: o espírita gosta de sofrer, o espírita tem uma paixão pelo sofrimento. Não é isso. É que a gente compreende que muitas das nossas limitações, elas existem para cultivar virtudes, para que nós possamos alcançar virtudes, que é o objetivo de todos aqui na Terra. Todos reencarnam para adquirir virtudes. Como se chamam, como são referidos os santos na igreja? São referidos como homens virtuosos. Um homem de virtude é um homem que está alcançando a santidade, a perfeição relativa. O objetivo da vida é somar virtudes. Então, muitas limitações, e ouso dizer, todas as limitações, têm por objetivo fazer com que o indivíduo alcance virtudes. Por isso, ter uma limitação física, ou uma limitação financeira, ou uma limitação sentimental e até mesmo intelectual, muitas vezes é para o nosso bem. Se não todas as vezes. Porque nós pedimos para renascer assim. É a única forma de alcançarmos certas virtudes, por isso pedimos, rogamos. Por isso que no meio espírita tem aquela brincadeira, né? Quando o filho rebelde, adolescente, grita: eu não pedi para nascer. E aí o pai e a mãe espíritas devem falar: é verdade, você não pediu para nascer, você implorou para nascer. Isso é verdade, nós imploramos a Deus a oportunidade da reencarnação, porque é somente por meio da reencarnação que nós adimplimos as dívidas do passado e alcançamos as virtudes necessárias para o nosso aprimoramento. Sem aprimoramento, não evoluímos. Sem evolução, não alcançamos a felicidade. E esse é o nosso objetivo. Alcançar a felicidade. Quem não quer ser feliz? Todos buscam a felicidade. O problema é que as pessoas geralmente buscam a felicidade onde ela não está. Ou por meio de situações e ferramentas que não trazem essa felicidade. Somente com a maturidade espiritual que nós passamos a enxergar que a felicidade somente é alcançada com o desenvolvimento das virtudes. Por isso Kardec diz, geralmente o homem só vê o agora. E o que pede o agora? Dinheiro, prazeres, conforto. Todo mundo foge do sofrimento. A certo ponto isso é natural, porque decorre da nossa lei de conservação. Então está no instinto essa conservação, evitar a dor, evitar o sofrimento. Isso é natural. A questão é, para situações que nós não podemos evitar, para os sofrimentos que nós não conseguimos evitar, por meio de nosso esforço pessoal, esses devem ser compreendidos como mecanismos de evolução. Por isso que eu sempre repito, o espírita,
Ele não tem um prazer pela dor, é que ele sabe reconhecer que as dores que não podem ser evitadas têm uma causa maior, têm uma razão de ser. Nós precisamos expandir essa visão para não ver somente o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus nos deixará sofrer, como já falamos. Como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Mais uma comparação perfeita de Kardec que ajuda a entender. A cirurgia dói, a cirurgia limita, a cirurgia impede que o indivíduo goze integralmente das suas faculdades, mas é para o bem dele. É o mesmo raciocínio. As limitações na reencarnação são para o nosso bem. Diz ainda Kardec: o que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Eu falei aqui agora há pouco. O pedido justo é pedir bênçãos, pedir a intuição, pedir o envolvimento dos amigos espirituais, pedir coragem, pedir paciência. São pedidos justos que são concedidos sempre. Olha como Kardec é claro. Sempre que pedimos paciência, resignação, coragem, Deus atende. Se os nossos pedidos não estão sendo atendidos, façamos uma reflexão. O que estamos pedindo? Será que estamos pedindo o agora, o presente, com essa visão do atual? Ou estamos pedindo situações, ocorrências que nos expandam as faculdades da alma? Deus também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará-lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Olha que raciocínio perfeito. Ele acabou de falar que Deus quer atividade, que nós façamos escolhas, né? Nós precisamos nos movimentar. Então Deus, quando pedimos paciência, Ele não dá a paciência. Ele dá situações para que nós exercitemos a paciência. Então, se você pede paciência, alguém vai te ligar pedindo um favor. Alguém vai te atrapalhar no raciocínio. Alguém vai interromper um estudo, um trabalho seu. Porque isso tudo exercita a paciência. Você não pediu paciência em oração? Deus vai desenvolver a paciência em você. Você pediu coragem na oração? Deus vai te colocar em situações que exigem coragem. E aí você vai desenvolvendo o que você pede. Então Deus sempre concede os meios nessa ideia de trabalho, em que Deus fornece as ferramentas, mas nós precisamos trabalhar. Pegar a ferramenta, trabalhar o solo. Ou então ele vai mandar um emissário, um guia espiritual para nos aconselhar, para nos sugerir ideias. Quantos problemas são solucionados com sugestões, intuições? E muitas vezes nós achamos que é da nossa cabeça, mas é uma ideia soprada por um amigo espiritual. Quantos inventores somente alcançam a parte que falta para suas invenções quando despertam de um sono profundo? Porque Deus vai exigir do indivíduo o esforço, a sua parte. Por isso que ele nunca deu ideias completas para o indivíduo. Ele sempre ajuda. Né? Através dos amigos espirituais, eles sopram uma conclusão que a gente não está enxergando. Mas antes disso, a gente precisa demonstrar o nosso esforço. Então nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance e pedimos a ajuda de Deus. Ele vai ajudar no finalzinho,
ou para a gente enxergar algo que não estamos enxergando. Deus, portanto, concede os meios, mas precisa que a gente faça a nossa parte. Senão não teremos mérito. Que mérito teríamos se Deus desse o desenho do avião para Santos Dumont completo, sem esforço nenhum, sem tentativa e erro? Não teria mérito algum. Então Santos Dumont tem o mérito da invenção do avião e de tantas outras, né? Mas ele se esforçou para isso. Ele buscou, através da tentativa e do erro, através dos esboços, dos desenhos. Se faltou algo que ele não enxergava, certamente alguém inspirou ele, que em última instância é uma inspiração divina. Ele assiste os que se ajudam a si mesmos. Olha que frase. De conformidade com essa máxima, ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, faça o esforço com todas as suas forças, Deus te ajudará. Por isso que Jesus também falou, não se preocupe tanto com amanhã, faça a sua parte. Se você fez sua parte, o resto virá. E se não veio, é para o seu bem. Parece, muitos vão dizer, que é uma situação cômoda, é uma situação de uma pessoa que quer desistir, que não aceita que faltava pouco e desistiu e que a ideia precisa ser desenvolvida, mas nós não queremos. Mas isso é uma falácia, porque se não está na nossa programação e nós estamos insistindo, Deus vai acabar permitindo. Mas se atrapalha a programação de outrem, ou se a misericórdia dele é tão grande que impede o nosso prejuízo, muitos dos nossos pedidos não serão atendidos, por mais que nos esforcemos para a concretização desses desejos. Então a gente precisa desse raciocínio, fazer nossa parte, buscar a atividade, buscar o esforço, e o resto Deus fará. Ele ajuda quem se ajuda. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. É só a gente usar o raciocínio. Se a gente veio com uma faculdade desbloqueada, por que pensar que Deus não quer que nós usemos essa faculdade? Então, se nós viemos com a inteligência, usemos da inteligência. Se viemos com um corpo sem limitações físicas, trabalhemos. Então é necessário buscar, agir, não apenas pedir e esperar. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. A lei de trabalho, a lei de esforço, ela também é inexorável, ela é necessária, ela é requisito para as conquistas. Não há conquista sem esforço pessoal. Se nós queremos a cura de uma doença, se nós queremos um emprego, se nós queremos a aprovação numa prova, nós precisamos estudar, buscar, agir, melhorar a nossa conduta para recebermos a cura e para sermos atendidos em nossos pedidos. Na semana que vem, nós continuaremos na análise desse capítulo, porque ainda falta muito assunto sobre a prece, sobre o valor da oração, sobre o que podemos alcançar. Hoje nós conseguimos estudar uma parte muito importante, que é a ação de Deus em nossas vidas e a importância de agirmos também para aprendermos a pedir e para aprendermos a receber também por meio do esforço individual. Agradeço a todos que nos acompanham, os estudos, que participam através dos comentários e que nós possamos a cada dia buscar tanto o Evangelho quanto o conhecimento espírita para encontrar as respostas que procuramos.
nessa filosofia, nessa doutrina tão consoladora, conforme o Cristo prometeu que enviaria, e que traz respostas essenciais no momento em que vivemos, em que as demais religiões não conseguem atender às expectativas da humanidade diante dos desafios modernos. Que possamos então refletir sobre as lições de hoje, sabendo pedir para obter a graça divina real, oriunda do esforço pessoal e do pedido justo, sempre para o bem dos indivíduos. Que a espiritualidade amiga possa, portanto, nos abençoar como sempre faz, nos guiar os passos, nos auxiliar nos momentos de dor, de desafio, de doença, de limitação. E que possamos enxergar a vontade de Deus em nossas vidas e qual a nossa programação, a nossa tarefa espiritual na Terra, para que não sejamos enganados pelos pedidos imediatistas que visam somente a alegria passageira da Terra em detrimento da felicidade real do Espírito. Graças damos então aos nossos amigos espirituais e rogamos que o Senhor possa continuar a nos abençoar para aprendermos a cada dia a verdadeira eficácia da prece, o que o Senhor espera de nós e principalmente a nossa atitude diária de esforço pessoal para a aquisição das virtudes. Graças damos a Ti, Senhor, e que essas bênçãos, essas energias, esses pensamentos possam ser direcionados aos irmãos que mais precisam, que ainda estão distantes da Tua luz, que ainda não reconhecem as características dessa lei perfeita e que não querem ainda ouvir nem estudar o Evangelho do Cristo, muito menos colocá-lo em prática na sua própria existência. Que esses irmãos, então, possam ouvir e atender ao chamado de Jesus, que aguarda todos, sem exceção, na sua senda bendita de elevação espiritual. Ele que trouxe os segredos para a nossa felicidade, mas é ignorado por grande parte da humanidade, que somente enxerga o valor de si mesmo, sem considerar o outro e buscando somente a satisfação dos seus interesses. Façamos o exercício de sairmos de nós mesmos, buscando o outro, para, com esse sentimento de fraternidade, avançarmos em conjunto na direção de nosso Pai. Graças damos a Ele hoje e sempre, e que Maria Santíssima, Mãe das Mães, o anjo em forma de mulher, continue a nos abençoar, a nos guiar e a estender o seu manto de amor e de luz sobre toda a terra. Que assim seja, graças damos ao nosso Senhor. E até o próximo estudo.